Boa noite, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Então, neste momento, pedindo ao Senhor da vida, a Jesus, a Maria, que nos ampare, nos fortaleça, que possamos entender, compreender tudo aquilo que for colocado hoje, buscando colocar em nossas vidas. Ajuda-nos, Jesus. Tu sabes bem o que vai dentro da nossa alma. Tu sabes bem as nossas necessidades. Que essa equipe amorosa da Paulo de Tarso envolva cada um de nós em misericórdia, em amparo, entendimento e compreensão. Intua nosso companheiro trabalhador desta seara na palestra que ele vai colocar, os ensinamentos dessa doutrina que nos acalenta muito a alma. Ajuda, Jesus. E assim, envolvidos na certeza desse amparo, damos por iniciado a atividade da palestra desta noite. Que assim seja. Boa noite a todos. Para que vocês possam me ver, eu preciso botar o pedestal aqui. Senão eu vou ficar escondido atrás do púlpito, vocês não vão me enxergar. Então sejam todos bem-vindos, né? Um momento em que o nosso palestrante não pôde comparecer, nós vamos tentar superar as dificuldades do momento, né? Conversando um pouco a respeito da doutrina espírita, e espero que todos nós saiamos daqui com um pouco mais de consciência a respeito da necessidade da nossa mudança de comportamento, de seguirmos o Evangelho do Cristo, né? Passamos por um momento ímpar, onde tivemos uma pandemia, tivemos uma enchente muito grande no ano passado, com muitas mortes, muitos reveses de toda ordem, perdas materiais, em todos os sentidos, né? E é um momento, então, que nós, cristãos, temos que nos colocar, e nós, principalmente os espíritas, somos chamados a dar o nosso testemunho para a construção de um mundo melhor, né? Para ajudarmos na realização do bem comum. E todo seguidor da doutrina espírita sabe que ela compreende o conhecimento de fatos e realidades de ordem material e espiritual, e que estes fatos constituem fundamentos científicos, dos quais se originam, então, deduções filosóficas, lógicas, que resultam em princípios morais irrecusáveis. Por isso, dizer-se que o Espiritismo é uma ciência, uma filosofia e uma religião. E ainda pode-se dizer que é uma ciência, uma filosofia de consequências religiosas. Que muitas pessoas dizem, Kardec, quando codificou a doutrina espírita, não disse que era uma religião, mas tem consequências religiosas. E a base da atitude do espírita é o Evangelho do Cristo. Então não tem como desvincular uma coisa da outra. E a doutrina espírita está em cima desse tripé: ciência, filosofia e religião. Se tirarmos a religião, deixa de ser espiritismo. Se tirarmos a filosofia, da mesma forma. Se tirarmos a ciência, da mesma forma. Então, o espiritismo abrange todos esses aspectos. E com consequências morais, sem esquecer que a moral espírita é toda fundamentada no Evangelho de Jesus. E por isso mesmo, ele é parte integrante da doutrina espírita. O terceiro livro da codificação kardeciana foi o Evangelho segundo o Espiritismo. No mundo existem muitas filosofias, muitos códigos morais, variáveis no tempo, né? Filosofia espírita é uma só, aquela que resulta dos princípios revelados pelos espíritos superiores. E a moral espírita é a mesma moral evangélica. Então, se dizer cristão
ou espírita é a mesma coisa. Não precisamos dizer somos espíritas cristãos. Se eu sou espírita, é lógico que eu sou cristão. Isso é muito importante, as pessoas, pelos preconceitos e querendo explicar, mas é espiritismo, mas é kardecista. Não, o espiritismo é um só, né? Não é kardecista. Foi codificado por Allan Kardec, mas o espiritismo é trazido pelos espíritos superiores. Então, a mensagem de Jesus, incorporada à doutrina espírita, dita para todos nós normas morais, comportamentais, e quando eu digo para todos nós, para toda a humanidade. É a religião no sentido amplo da palavra, no sentido de busca de Deus e não restrito a dogmas ritualísticos, a liturgias e outras coisas mais. A doutrina espírita é o cristianismo puro, o cristianismo redivivo, aquele lá do princípio, onde o Cristo não tinha religião. O Cristo trouxe o seu evangelho, a sua maneira de bem proceder, para que todos nós conseguíssemos, no transcorrer da nossa caminhada evolutiva, como espíritos imortais, saindo lá da animalidade e indo à angelitude, que a gente siga esse caminho traçado pelo Cristo, porque aí então nós caminharemos mais rápido em busca da felicidade, que é o que todos nós queremos, ser felizes. E é para isso que estamos aqui. Então, Kardec procurou evitar confusão de conceitos e, ao propor que o Espiritismo fosse considerado uma religião filosófica, como de fato ele é uma religião baseada na filosofia, baseado no Evangelho do Cristo. A ciência espírita não se acha perfeita e acabada. Não, todo mundo diz, então o Espiritismo é isso aqui? Não. O Espiritismo é progressista. Sempre que a ciência comprovar alguma coisa, o Espiritismo vai acompanhar. E quando Kardec fez a codificação, era dentro dos conhecimentos e da capacidade de entendimento das pessoas daquela época, de 160 anos atrás. Então, hoje, espíritos outros vêm trazendo a cada dia novas obras, por através de diversos médiuns no mundo inteiro. Então, novas informações vêm chegando e nós vamos evoluindo sempre, acompanhando a caminhada da ciência. Então, sempre haverá novas revelações que vão se incorporando à doutrina, que tem caráter progressivo, ao contrário de outras filosofias e religiões que são fechadas, estanques, que são somente dentro daquilo que foi baseado lá no princípio dessas religiões. Todos os seus adeptos, quer dizer, os espíritas, devem compreender que foi dada a primeira palavra, mas não a última. Novas revelações virão e temos que estar atentos, principalmente nós, estejamos vigilantes para não nos precipitarmos em verdades provisórias, novidades e hipóteses especulativas. Então não tem, mas a verdade é essa. Não há uma verdade, há uma verdade momentânea. Nós estamos num processo de crescimento, onde a ciência, a filosofia, a religião, tudo vem crescendo, tudo vem desenvolvendo-se. A capacidade intelectual do homem vem se desenvolvendo. A cada ano que passa, novas figuras vão se formando, novos entendimentos a respeito da nossa origem, a respeito da nossa caminhada, a respeito dos mundos criados por Deus. Então nós temos que estar sempre abertos, mas tendo cuidado de não nos deixarmos levar por falsos profetas, por falsas expectativas e especulações, que a todo dia pulula pelas internets aí, as pessoas fazendo certas pregações que não tem nada a ver com a verdade que os espíritos nos trazem. Então temos que ter bastante cuidado. E devido ao atual estágio moral da humanidade, a prática espírita procura dar ênfase ao aspecto religioso,
justamente pela necessidade da mudança no comportamento ético-moral do homem. Nós sabemos o momento em que estamos vivendo, em que a tecnologia, a ciência se desenvolve a passos largos, a medicina, em todos os aspectos, mas na questão moral, nós estamos devendo. E a gente sabe que o espírito, para alcançar a felicidade, para nos tornarmos espíritos puros e podermos habitarmos um mundo melhor, é indispensável que nós cresçamos no lado moral e intelectual. Como dizia o irmão Benônimo, 2 asas para o espírito, para que ele possa voar. Então, nós, na parte intelectual, estamos muito desenvolvidos, tecnológica, científica, mas na moralidade a gente está vendo a cada dia, em todos os pontos, em todos os segmentos da sociedade, os golpes, as fraudes, a corrupção e tudo mais que todos nós sabemos, que estamos acompanhando pela mídia aí a cada dia, não precisamos entrar nos detalhes. Então, a condição moral, a gente escuta um noticiário, fica arrepiado, parece que nós voltamos à era da barbárie. Mas, então, isso demonstra o quê? Que embora cientificamente, intelectualmente, nós estejamos evoluindo a passos largos, moralmente não estamos acompanhando. E precisamos dar conta disso. E essa é uma das finalidades principais da doutrina espírita, através do cristianismo, da doutrina do Cristo, que vem nos trazer a moral evangélica. Então, o discernimento moral do espírita lhe indica que ele deve orientar o seu comportamento pelos ensinos do Cristo. É a isto que nós temos que nos propor. Qual é o norte que nos deu o Cristo? Qual é o mandamento maior? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então é a isto que nós temos que nos propor. E para amar ao próximo, nós precisamos eliminar de nós espíritos, não do nosso espírito. Normalmente a gente diz assim, temos que eliminar do nosso espírito. Não, eu não tenho um espírito, eu sou um espírito. Eu estou érico agora aqui, né? Mas já fui outros, tantos, e serei muito mais ainda. Né? Então, nós temos que eliminar de nós, espíritos, comportamentos que não foram trazidos pelo Cristo. Cristo falou, ama, perdoa. E aonde é que eu tenho que agir, então? Intimamente, no meu lado moral. Eliminando o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a soberba. Isso é que eu preciso mudar para entender e aceitar o meu próximo como ele é. Então, amando os nossos semelhantes como a nós mesmos, porque esse mandamento complementa o mandamento maior, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, para amar o próximo, o indivíduo precisa superar o seu egoísmo, as suas vaidades, o seu orgulho, precisa aprender a perdoar sempre, a ser indulgente com o procedimento alheio e benevolente para com todos. Então, fora da caridade não há salvação, nos diz Paulo, né? Fora, mesmo que eu fale todas as línguas dos anjos, que eu fale a língua dos homens, se eu fale a língua dos anjos, se eu não tiver caridade, eu nada sou. Se eu der o meu corpo para ser queimado, que eu venda tudo que tem e dê aos pobres, se eu não tiver caridade. E o que é essa caridade? Aí Kardec pergunta aos espíritos superiores quanto da codificação. Mas como é que é essa caridade, segundo Cristo diz? Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. É o chamado BIP da caridade, né? Que os espíritas dizem. Benevolência, indulgência e perdão. Se tivermos isso, eu não vou trair, eu não vou roubar, eu não vou me corromper. Se eu tiver amor, e o amor está aí, a base do amor é a caridade. Então eu não vou cometer todos esses erros. É sabido que nós, no nosso estágio evolutivo, somos imperfeitos.
E estamos caminhando devagar, mas é assim mesmo, porque a natureza não dá saltos. Então ninguém tem que ficar se culpando, se acusando, mantendo culpas ou remorsos, porque agiu errado aqui, ali, porque não perdoou, porque odeia o fulano, porque não gosta do fulano, que lá atrás tinha que ter feito tal coisa e não fez o contrário do que deveria. Erramos, mas sempre, erramos, mas sempre é tempo de refazermos, de recomeçarmos a caminhada e mudarmos a nossa maneira de ser. Ser um pouquinho melhor a cada dia. Não querer, o Érico falou que a gente tem que ter benevolência, indulgência, caridade, tem que amar o próximo, tem que... Mas é difícil, ninguém vai sair daqui fazendo isso de uma hora para outra. Então a gente tem que começar. E a cada dia tentar ser um pouquinho melhor. Vamos errar, vamos errar. Não vamos perdoar ali, não vamos aceitar o erro do outro ali, vamos condenar, vamos julgar. Sim, vamos. Mas vamos sempre ter aquela atenção. Preciso melhorar. Isso eu não posso fazer mais. A atenção individual. Cada um faz por si. E não é a doutrina que vai fazer isto por nós. Não são os bons espíritos. Eles vão nos fortalecer. Vindo na casa espírita, assistindo a palestra, recebendo passe, nós vamos estar fortalecidos para que nós possamos agir no bem, mudarmos moralmente, subirmos nessa escala espiritual, nos tornando homens melhores, que é o objetivo da doutrina espírita, nos tornar melhores para que nós tornemos a sociedade melhor. Porque se eu for um homem melhor, eu vou ser melhor na minha casa, com aqueles que estão à minha volta. Eu vou ser um homem melhor aqui dentro da casa espírita. Eu vou ser um homem melhor lá no trânsito. Eu vou ser um homem melhor lá no meu trabalho. Então, esse é o objetivo principal da doutrina. Nos tornar melhor, para que então façamos uma sociedade melhor para todos. Sabendo que não se dá salto, que a gente vai devagar, mas temos que ter esse objetivo e cuidar para cada dia um pouquinho melhor, sermos um pouquinho melhor. Esse ensinamento de Jesus é de difícil prática por espíritos imperfeitos como nós, como somos todos nós, mas é o único caminho para a perfeição. Então, qual é o único caminho para sermos felizes? Praticarmos a caridade. E para praticarmos a caridade, precisamos mudar, eliminar os nossos defeitos, transformá-los em virtudes. Pouco a pouco, passo a passo, dia após dia. Sem amar a todos, inclusive os inimigos, adversários, bons e maus, próximos e distantes, não consegue o espírito superar-se, libertar-se dos laços que o prendem à inferioridade moral. Então ninguém vai ser um espírito puro, ninguém vai habitar um mundo melhor, ninguém vai ser feliz se não eliminar as suas deficiências. Não eliminar os seus defeitos, seus vícios, que nós trazemos milenarmente enraizados em nós. Nós passamos séculos e séculos em outras encarnações, cometendo equívocos, alimentando vícios e defeitos. Como é que agora, só porque nós entramos aqui na casa espírita, lemos o Evangelho, nós vamos mudar e ser pessoas melhores? Não é fácil, mas precisamos ter o comprometimento, a vontade, e segundo dizem os Espíritos, lá no Livro dos Espíritos, e normalmente fazendo pouco esforço. É que a gente quase não gosta de fazer esforço, né? Então, um pouquinho de esforço, nós já vamos vencer as nossas dificuldades. O ser humano é dotado do sentido de consciência do bem e do mal, mas muitas vezes essa consciência fica como que anestesiado para a prática continuada do mal. A gente quer levar vantagem, a gente gosta de levar uma vantagemzinha aqui ou ali. Mas se eu conseguir encaixar aqui, se ali for melhor. Às vezes a gente não vai muito pelo lado da justiça, pelo lado do amor, da paciência, da tolerância. A gente quer se dar bem. E é isso que nós precisamos mudar. Mas a consciência pode aprimorar-se com o conhecimento das coisas importantes para o espírito. E eis aí o valor do aprendizado da mensagem de Jesus. O crescimento espiritual é consequência do aprimoramento moral que é proporcionado pela doutrina espírita. Então, o conhecimento da moral evangélica
nos dá a possibilidade. Por que eu vou melhorar se eu não acredito que a vida continua? Por que eu vou melhorar se eu acho que a vida é só aqui e agora, que com a morte do corpo termina tudo? Por que eu vou me matar se eu posso levar vantagem? Se eu posso agir no erro e aproveitar os prazeres que a vida dá, os prazeres materiais? Não que seja proibido, muito antes pelo contrário. Todos nós estamos no mundo material e temos toda a possibilidade de usarmos as coisas da materialidade, termos os prazeres que a vida material nos oferece com equilíbrio, sem que atente a moral, aos bons costumes, sem que atente à nossa condição de espíritos conscientes do bem e do mal. Porque no momento em que nós assumimos a condição de conhecedores do bem e do mal, e onde é que está a lei de Deus? Na nossa consciência. Quando Deus nos criou, botou na nossa consciência as suas leis. Então a gente desde pequenininho sabe o que é certo e o que é errado. Cabe a nós nos cuidarmos, fiscalizarmos e não fiscalizar o outro. Jesus disse: amai e vigiai. Aí o cara vai lá na janela e fica olhando a vizinha, saindo cedo, chegando tarde, né? A gente está cuidando da vizinha. Aquele ali chegou com o carro. Aquela mulher ali não é a dele. Está lá vigiando o outro. Não está vigiando assim. E Jesus disse para a gente vigiar a nós. Então nós precisamos olhar para dentro de nós. Identificarmos os nossos defeitos. Identificar aquilo que está errado em nós. Normalmente, quando olhamos para o outro, identificamos o erro do outro, é porque a gente conhece aquele erro. Então, o outro é o nosso espelho. Quando tu olha, mas fulano fala da vida dos outros. Se tu identifica isso, alguma coisa tu conhece. Tu já passou por isso, ou está vivendo isso. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Como é que a gente olha para o outro? Porque aquele erro que tu está apontando para lá, como se ensina na evangelização infanto-juvenil aqui na sociedade, que quando a gente aponta um erro de alguém, tem 3 dedinhos, um aponta o erro do outro, mas 3 dedinhos apontam para nós, né? Então, um para lá, 3 para cá. Quer dizer, então a gente conhece aquilo, sabe dos erros. Os ensinos evangélicos são o discernimento moral mais puro e seguro de todas as épocas, útil para todos, qualquer que seja o estágio evolutivo em que cada criatura se encontra. Então, é para todo o sempre o ensinamento do Cristo. Mas isso é obsoleto, amar o próximo, perdoar, ser tolerante. Não, é para todo o sempre. Todas as grandes religiões têm muitos pontos em comum com a moral cristã, o que favorece o aperfeiçoamento da humanidade. Mas também muitas dão ênfase a cultos exteriores, dogmas divorciados da realidade, apegos e tradições e costumes, que prejudicam a parte moral, que é a substância das religiões. A doutrina espírita não tem práticas, não tem liturgias, não tem rituais, não tem dogmas, a não ser o dogma da reencarnação, que é o que nos explica o ser, o porquê da nossa existência, por que sofremos, por que estamos aqui, o que nos aguarda no futuro. É nós admitirmos a reencarnação, sermos reencarnacionistas. Esse é o nosso único dogma. Outras religiões têm um monte de dogmas e sacramentos e liturgias, rituais que nós não temos. E aí estão mandando eu parar. Comecei uns minutos atrasados, vão ter que me aguentar um pouquinho. Então, a doutrina espírita sente somente verdades inquestionáveis que constituem a sua base doutrinária. E que o espírita necessita é que de vontade firme e conhecimento das realidades transcendentes, que estão além das realidades do mundo. Não é fácil ao espírita a vivência da sua doutrina, considerando a sua inferioridade. Claro, a gente sabe daquilo que a gente é capaz, a gente se conhece, sabe dos erros que comete, das nossas inferioridades, cada um sabe de si. Então, passar a vivenciar uma doutrina do Cristo, a moral do Cristo, não é fácil. Mas cada um faz por si. Cada um é responsável pela sua caminhada. Não temos que cobrar ninguém. Mas fulano é espírita e faz tal coisa. Mas fulano conhece o Evangelho e vai a tal lugar.
Não, o problema é dele. Cada um no seu momento, na sua hora, com as suas condições. É evidente que não devemos esperar uma transformação instantânea ao simples contato com seus princípios. Muitos obstáculos terá que vencer para dominar o egoísmo, o orgulho que o atinge. E o que distingue o verdadeiro espírita, ou como é que quando perguntaram para os bons espíritos como é que se reconhece, quando Kardec perguntou aos bons espíritos, como é que se reconhece o verdadeiro espírita? Aí ele botou assim, pela sua transformação moral e pelo esforço que ele faz para vencer as suas más tendências. Aí que se reconhece o verdadeiro espírita. Não é porque ele usa um crachazinho, não é porque ele faz parte do grupo de passe da casa espírita, porque ele é médium, porque ele é diretor da casa. Não, é pela sua transformação moral e pelo esforço que ele faz, seja o presidente da casa ou qualquer outro trabalhador, frequentador da doutrina, pelo esforço que ele vai fazer para mudar as suas matérias. Sua transformação moral é obra de todos os dias, de todas as horas, sem dúvida reincidirá em erros, demorará em livrar-se de hábitos prejudiciais, arraigados centenariamente, lutará interiormente consigo mesmo e exteriormente contra os usos e costumes da sociedade em que vive. Importa, por isso, a sinceridade de propósito. Aqui é que está a chamada. Importa a sinceridade de propósito. Vir na casa espírita e não ter a preocupação de se melhorar é muito fácil. Nós vemos aqui, desde o momento que entramos na porta, estamos sendo atendidos pela espiritualidade superior. Estamos recebendo aquilo que nós necessitamos. Mas se eu mantiver o pensamento voltado para o erro, para o mal, se eu ao sair daqui eu volte para o mesmo lugar, mentalmente ou praticamente, digo, nada vai adiantar aquilo que eu busquei aqui. É mesmo que nós irmos na fonte com um balde todo furado. Vou lá, encho o balde de água, né? E saio. Eu caminho 10 passos e o balde está vazio. E assim a gente vem aqui na casa, recebe esclarecimento, recebe o passe, toma água fluidificada, faz o atendimento, e aí sai ali na rua e agora já fiz o meu descarrego, agora estou livre, né? Já encaminhei os irmãozinhos que estavam comigo. Não, vamos continuar, eles estão lá na rua esperando. Quando o Érico sair, aí vem ele. Se eu mantiver o mesmo padrão vibratório de quando eu cheguei aqui, eles vão me dar o braço lá fora e vão sair comigo, né? Vou continuar a mesma coisa. Então, a sinceridade de propósito. Precisamos terminar. Em suma, o espírita sincero, não vamos cortar um pedaço. Em suma, o espírita sincero não deixa de ser o cidadão, o homem de bem que se destaca por praticar ações generosas, por ser tolerante, mas não compromete-se com o mal, por estar preocupado permanentemente em amar, trabalhar, servir, perdoar e esperar que as coisas mudem. Através do nosso trabalho. Só vão mudar, mas eu vou na casa espírita lá e continuo com os mesmos problemas sempre. Nada muda. Mas tu mudou? Tu fez diferente? Porque para nós ter um resultado diferente, precisamos fazer diferente. Se eu continuo agindo da mesma forma, fazendo as mesmas coisas, não vai mudar. Porque quem tem que mudar somos nós, não os espíritos. A providência divina nos dá a liberdade de agir e a responsabilidade de assumir o resultado de nossa ação. Assim, a construção do nosso futuro próximo ou remoto, feliz ou infeliz, depende exclusivamente de nós. A doutrina espírita nos oferece o meio de construirmos um futuro de paz e felicidade, nos oportunizando o conhecimento das leis morais que regem a vida, expressas no Evangelho e vivenciadas por Jesus. Então, colocar em prática esses ensinos, segundo o exemplo do Cristo, é a responsabilidade que cabe a cada ser humano. E isso tem o livre-arbítrio, ele tem a liberdade. Eu, a partir de hoje, eu vou me preocupar mais em me moralizar, em agir melhor, em perdoar mais, em ser mais tolerante, ou não, eu não vou continuar sendo eu não tenho como mudar. Então eu estou velho mesmo, né? Então o que eu vou mudar agora? Bom, as consequências são minhas.
Existem duas coisas, o livre-arbítrio e a lei de causa e efeito. A lei de ação e reação. Eu sou responsável pela minha evolução, pela minha felicidade, da mesma forma que vocês. Muito obrigado pela atenção, muita paz a todos, que Jesus nos envolva, me perdoem a correria, né? Porque o tempo foi escasso e também, como substituindo o nosso irmão que não pôde comparecer, a gente foi pego um pouco de surpresa. Muito obrigado pela atenção.